a todos que estão reunidos conosco através da internet, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos neste domingo à noite, como estamos costumeiramente no nosso templo. Agora não temos podido estar presentes no nosso templo em virtude desse problema, dessa virose, dessa pandemia que surgiu no mundo. Mas nós somos gratos a Deus que Ele tem nos proporcionado essa oportunidade de podermos falar ao irmão, a você. E você pode convidar os seus amigos para se fazerem presentes, porque estamos falando à igreja às 7 da noite, que é o horário que nós reservamos para Deus, para prestarmos um culto de louvor, adoração a Ele, no templo. Como nós não estamos no templo, nós estamos aqui, através desses métodos que Deus tem nos proporcionado, para que possamos chegar até o irmão e falar, e o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração pela palavra. Saudamos a todos aqueles que não sendo da nossa igreja estão nos ouvindo, aqueles que nos visitam às vezes lá na igreja, no templo, à noite, e lembrando que logo que as nossas autoridades liberarem a nação brasileira, o povo brasileiro, para que possam se reunir, nós voltaremos a ter os nossos cultos normais no templo, pela manhã, na chamada escola bíblica dominical, e à noite, neste horário que estamos falando ao irmão neste momento. Após essa saudação inicial, é a alegria de poder conversar com você. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, no tocante a um momento muito importante na vida da igreja, que é o momento do ofertório. Digo muito importante, porque no passado não tínhamos o conhecimento da realidade deste momento, que Deus nos proporciona e agrada a Deus disso que fazemos. E trazemos o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que Deus nos tem dado ao longo da nossa vida, para o sustento da pregação do Evangelho, para o sustento da casa do Senhor, dos seus filhos que se reúnem com esse propósito de anunciar essa palavra. Estamos completando 30 anos desde que ouvimos falar dessa verdade. Nunca esquecemos daquela noite, há quase 30 anos, como já falamos, em que ouvimos o pastor Clênio pregar sobre essas verdades. E o Espírito de Deus nos leva a crer. Não foi uma coisa nossa pessoal, nem de inteligência humana, mas o poder de Deus operando pela sua palavra. Naquela noite, nunca esquecemos, nunca esqueceremos, nós vivemos uma experiência real de novo nascimento, pela fé nele. Gostaríamos de ler agora no chamado momento de ofertório, e aqui esse texto de Mateus, capítulo 23, Jesus nos faz uma declaração importante se dirigindo aos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram líderes religiosos de Israel. Nós estávamos lendo esse texto e lembrando que nós temos uma Suprema Corte no país, e o chamado Supremo Tribunal Federal, e os escribas e fariseus eram como se fossem membros da Suprema Corte. Israel sempre foi uma teocracia, e os fariseus, os escribas, eram líderes da nação israelita. E ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. E Jesus chama-os aqui de hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o dar o dízimo para Deus não devemos fazer como os escribas e fariseus faziam, quase como por ostentação. Mas devemos fazer por obra e graça de Deus, pelo seu Espírito em nossas vidas, sabendo que esses recursos serão utilizados unicamente
para a pregação da sua palavra pela sua igreja, enquanto estivemos aqui na terra. Então, os preceitos da lei, da justiça, da misericórdia, que a humanidade não podia cumprir, foram cumpridos em Cristo, mediante a sua morte e ressurreição. E aí, na ressurreição, quando Ele implanta o seu Espírito em nós, Ele nos dá, pela sua graça, esse desejo de, além de viver pela justiça, pela misericórdia e a paz, podemos também dar o dízimo de maneira real, correta e sincera. Após esse momento do ofertório, nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. E depois, logo depois, vamos ouvir uma música. E logo após esta música, nós vamos fazer uma breve reflexão à luz da Palavra de Deus sobre o novo nascimento. Essa experiência que vivemos e nunca deixaremos de falar. Sempre estamos falando aonde vamos. Essa obra de amor que Deus realizou em nós, fazendo-nos novas criaturas em Cristo Jesus, pela sua graça. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade que nos concede. Podemos estar aqui falando à tua igreja e pelo teu Espírito reunido com a tua igreja, onde ela estiver. Não só a nossa igreja Batista da Graça, mas todos aqueles que vivem e creem nessas verdades, de uma nova vida que tu nos deste, mediante a tua graça, por Cristo e em Cristo Jesus. Então, muito obrigado por essa oportunidade que tu nos concedes de podermos dar o dízimo e que possamos ser fiéis neste ministério. E oramos a ti, felizes e agradecidos em nome de Jesus. Então teremos agora um momento de louvor, e logo após esse momento de louvor, nós voltaremos com a palavra de Deus. Irmãos, graças a paz, boa noite. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos
nenhum só plano do Senhor deixará de se cumprir. Nós temos a marca de Cristo. Só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, e seu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Me sigo o destino escrito pra mim, herdar o seu reino, andando em vitória, e corresponder ao chamado de Deus. Da minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Me sigo o destino escrito pra mim, herdar o seu reino, andando em vitória, e corresponder ao chamado de Deus. Herdar o seu reino, andando em vitória, e corresponder ao chamado de Deus. Amém. Disse Jesus: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Jesus: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
a falar à igreja. Gostaríamos nesta noite de falar sobre um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que fala-nos sobre o novo nascimento. Pode parecer algo repetitivo para alguns, mas para mim é algo maravilhoso, que eu nunca deixo de ressaltar nas mensagens que tenho trazido ao longo da minha vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 7, o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça nos seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, se já morremos para o mesmo no corpo de Cristo? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois, se fomos unidos com Cristo, com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, com Cristo, nosso Filho, Jesus Cristo, nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse desfeito e não servíssemos mais ao pecado como escravo. Pois aquele que morreu em Jesus Cristo está justificado do pecado. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus o apóstolo Paulo falando que o nascer de Deus em Cristo e por Cristo Jesus passa pela morte com Ele. Quando Cristo foi levantado, diz a Bíblia, Ele atraiu todos a si. Ele atraiu a mim e a você, atraiu a todos, mesmo aqueles que não creram, não vão viver a experiência real de novo nascimento. Atraído do seu corpo ali na sua morte, Ele aniquila na vida dos que creem, e nós cremos nessa verdade. E creio que o irmão também. Ele aniquila o pecado, a velha natureza, a natureza iníqua, a natureza adâmica, pelo sacrifício de si mesmo. Então é obra da graça de Deus, prometida lá desde o princípio da palavra de Deus. Quando Deus diz a Adão, da descendência da mulher virá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Jesus ia pagar um preço por isto. Ele foi crucificado, foi levantado naquela cruz. Aquela morte que não era dele, mas era nossa, nós é que merecíamos estar ali pregado na cruz. Ele morreu por nós, para nos justificar, nos dar vida. No Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 7. Havia entre os fariseus, os líderes religiosos de então, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, sendo um líder religioso em Israel, ele estava percebendo, acompanhando tudo aquilo que Jesus estava fazendo através das suas pregações, dos seus milagres. Vai a Jesus, chama-o de mestre, e Jesus nem responde a ele o seu cumprimento, a sua maneira atenciosa de se dirigir a ele. Ele vai direto a Nicodemos e diz: se você não nascer de novo, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. E então Nicodemos, aquele homem tão culto, pergunta a Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe
e nascer de novo? E Jesus então responde-lhe: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, como nós nascemos de novo? Como é possível isso? Nicodemo pergunta. Porventura eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, vai nascer da água e do Espírito. Você crê naquela morte de Jesus por você, na atração que ele lhe proporcionou. Ele lhe atraiu ao corpo dele na sua morte. E ali ele aniquila a sua velha natureza. Se você creu nessa verdade da palavra de Deus, ele aniquila essa natureza iníqua, a natureza velha, a natureza adâmica, o que possibilitou que na ressurreição aqueles que creram, e eu dou graças a Deus porque nós cremos nessa verdade, pudessem receber a vida dele na ressurreição. E aí nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus que ressaltam essas verdades, que trazem mais luz no plano espiritual para nós que cremos que somos novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, de 14 a 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, levando-nos a julgar assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Aí o verso 17 diz assim, desse mesmo capítulo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa experiência vivida em Jesus Cristo nos proporciona, pelo seu amor e pela sua graça, uma experiência de novo nascimento. Se cremos nessa verdade da palavra de Deus, que Deus veio ao mundo em Jesus Cristo para a ressurreição, em Cristo Jesus pós-ressurreição, o que possibilitou recebermos a sua vida, nós nascemos de novo. Nós vivemos a experiência tão importante que Jesus falou a Nicodemo, sem a qual experiência não poderíamos viver nascer de novo. O apóstolo Pedro, na sua carta primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós vemos esse texto maravilhoso, os versos 3 e 4, da carta de Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, muita misericórdia, nos regenerou, nos fez de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para nós, para vós, diz o apóstolo Pedro. Passamos pela morte com Cristo, quando perdemos a velha natureza, e na ressurreição com Jesus Cristo, nós recebemos a sua vida, o seu Espírito, e agora viveremos para sempre com o Senhor. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele diz, apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo. Você não pode viver essa experiência de novo nascimento se você não crê que Cristo morreu por você e que no corpo dele você foi crucificado para a velha vida. Você perdeu aquela velha identidade que o tornava inimigo de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Deus nos proporcionou essa experiência maravilhosa de podermos, nessa atração santa, irmos a Cristo quando Ele foi levantado naquela cruz. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. E ali perdemos a velha natureza, a natureza
iníquo, como sempre temos repetido, o que possibilitou que, livre dessa natureza, pudéssemos receber a natureza dele. E é por esta natureza, por esta vida dele em nós, que nós vivemos hoje, que nos leva, ao longo desses últimos anos, de não deixar de falar deste amor, e desta graça maravilhosa, e desta vida graciosa que Deus nos deu, a sua vida. E vamos concluir hoje à noite, agradecidos a Deus por essa oportunidade de estar falando com a sua igreja, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, é só pela vida de Deus em nós, nessa alegoria santa que o apóstolo Pedro faz, comparando como um leite espiritual, que nós somos alimentados e vivemos pelo seu amor e pela sua graça como novas criaturas. E é neste momento e é nesta noite que nós queremos ressaltar o viver em Cristo, o ser a nova criatura, mediante a sua morte, a sua ressurreição, enfatizando que na morte com Cristo nós fomos ali atraídos, nós morremos para o pecado. Aí vamos com Cristo para a ressurreição, e lá na ressurreição nós recebemos a vida dele. E nós podemos viver todas as maravilhas que a palavra de Deus nos tem falado nos últimos anos, nos tem proporcionado esse viver diário pela sua graça. Que o amor de Deus, a sua graça infinita, esteja com a sua igreja que não está podendo se reunir fisicamente. Nós estamos reunidos todos nessa noite em espírito, num só propósito, de louvar a Deus, de adorá-lo e de falar desta grandiosa graça que nos alcançou. Amém.